Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é a verdadeira ceia de Cristo e seu significado. Muita gente vai à igreja evangélica tomar a ceia de Cristo uma vez por mês e na igreja católica uma vez por semana. E eles dizem que é para celebrar a morte de Cristo. E na verdade eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então fica uma pergunta: quantas vezes Cristo tem que morrer para que eles façam a ceia do jeito que eles fazem? Pelo que eu sei, ele morreu uma vez só e depois ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está vivo. Nesse caso, celebrar a morte de Cristo tem algo errado nisso. A ceia de Cristo foi para celebrar a sua morte até que ele voltasse. Mas se ele já voltou, então não temos que anunciar mais a morte dele. Pelo contrário, temos que celebrar a vida, pois Cristo vive, já que ele ressuscitou. Veja o que diz 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Neste versículo, Jesus o Nazareno falava com seus discípulos para celebrar a sua morte, pois ele sabia que ia morrer e esse dia estava próximo. E ele sabia que ia ressuscitar e voltar. Mas se ele voltou, não tem mais ceia, pois hoje Cristo está conosco. Ele não vai voltar, ele já está aqui, ele voltou. O pão que dão nas igrejas, que não é igreja, pois igreja somos nós, não passa de pão, e o vinho é apenas vinho de uva. A ceia de Cristo não é isso. Esses dois elementos Cristo deu para comemorar a Páscoa quando se reuniu com os 12 discípulos. A ceia de Cristo é o próprio Cristo. Veja o que está escrito em João 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Hoje não precisamos de pão de padaria para comer, como celebração da morte de Cristo, como eles comem por aí, pois estamos no reino da graça. Celebramos a vida, pois Cristo vive. O pão que devemos comer é Cristo, de maneira espiritual. Veja o que diz o versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Versículo 53. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, meu amigo, como se pode dizer que o pão é a carne de Cristo e o vinho é o sangue, se aqui diz que é o próprio Cristo? Tudo é uma farsa do sistema religioso para prender as pessoas, para que elas não deixem de encher os seus bolsos. Veja o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida.
Cristo diz essas palavras para que você entenda de forma espiritual. Mas para você entender, tem que ter olhos iluminados. Observe o versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então a pergunta que fica é: como se pode alimentar da carne de Cristo? Veja o versículo 6:63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Está aí a resposta. Nos alimentamos da palavra de Cristo, pois esta é comida e Espírito, e o corpo e o sangue de Cristo. Veja Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Aqui diz que Cristo ceará em sua casa. Ele verdadeiramente quer dizer no seu corpo, pois você está hoje no templo da graça e você é o templo de Cristo, o templo onde habita o Espírito Santo. Seu corpo é a própria casa de Cristo. Então Cristo é a própria ceia que comemos quando aceitamos e cremos nele. Isso acontece quando abrimos o nosso coração e o nosso entendimento às suas palavras. A ceia é Cristo, não é pão nem vinho. Você come a carne e bebe o sangue de Cristo quando você aceita ele de todo o coração, quando você crê. Se você permitir que Cristo entre em você, ele vai fazer a vontade de Deus em sua vida. Esse é o significado da ceia. Então lembre-se que Cristo vive. Você não tem mais que celebrar a morte dele, porque ele morreu e ressuscitou. Espero que você tenha entendido tudo que foi dito neste vídeo, porque é a pura verdade. E que você não deixe mais o sistema religioso enganar você. Por hoje é só. Fica aqui o meu abraço e para encerrar, eu peço que você dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.